Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje sábado, 31 de outubro, encerrando o mês de outubro, estamos também encerrando a 30ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 e ao 11, e diz assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois tenham de dizer: dá o lugar a ele. Então ficará envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, praticamente, dando uma pequena continuação nesse evangelho de Lucas, o evangelho que nós lemos agora na sexta-feira, o primeiro versículo principalmente, aonde Jesus está naquela casa do chefe dos fariseus, aonde ele ia dar um jantar para muitos outros convidados. Jesus já tinha curado aquela pessoa com acúmulo de líquido no corpo. E aí ele observa que todos que estão chegando procuram ficar nos primeiros lugares. Menos na igreja, que os primeiros que chegam vão ficar nos últimos, acho que por causa dessa palavra, Mas nessa festa ele observava isso, que conforme as pessoas iam chegando e sempre ocupava os primeiros lugares. E aí Jesus conta essa parábola, Essa parábola que você for convidado de humildade, senta lá no último lugar. Pode ser que aquele lugar que você está sentando tenha sido reservada para uma outra pessoa também. E seja o dono da festa, solicite que você saia daquele lugar. Então ele passaria muita vergonha, ao ponto de você estiver lá no fundo, ser convidado para sentar nos primeiros lugares, seria uma honra para você. Então, meus irmãos, Jesus nos mostra aqui uma forma de humildade, uma simplicidade, que isso nós temos que alimentar dentro de nós. Porque muitas vezes nós queríamos estar lá naqueles primeiros lugares e nós temos que, como servos de Cristo, ter a humildade de ocupar os últimos lugares. Assumir nossas atitudes de humilde é bem diferente de ser aquela pessoa humilde, mas nós temos atitudes de humildade. É isso que nos pede Cristo Jesus no evangelho de hoje, E na primeira carta de São Paulo também, continuando agora em Filipenses, irmãos, diz assim: irmãos, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso, e sempre me alegrarei, pois eu sei que isso resultará na minha salvação, graças à vossa oração e assistência do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha
viva expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Olha, que coisa bonita que São Paulo escreve nessa carta. Deixar que Cristo seja glorificado na minha vida ou na minha morte, né? Que o meu corpo seja motivo de glorificação de Cristo Jesus, né? Essa é tudo aquilo que nós anseiamos em nossas vidas, é tudo aquilo que nós desejamos, mas para isso nós temos que ter atitudes de humildade, atitudes de simplicidades, atitudes de misericórdia, atitudes de compaixão. As mesmas atitudes que Cristo teve em sua trajetória no meio do povo. Atitudes de amor. Nós podemos ter todos os dons, como diz o próprio São Paulo, numa das cartas de São Paulo, mas se nós não tivermos a caridade, nada nos serve. Porque com a caridade tudo é possível, tudo é perdoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.